tem um dos melhores refrões já escritos na história da música. A gente consegue listar pelo menos umas 10 músicas da história aí do emo que são inspiradas nessa. É um álbum sobre perdas, né? Oi, gente, eu sou o Ed e eu sou vocalista da banda Power Supply e esse é meu canal, Emo Desde Pequeno, porque sim, eu sou emo desde pequeno. Hoje a gente vai fazer a resenha nostálgica do All We Know Is Falling, que é o primeiro álbum do Paramore. Eu optei por fazer desse álbum e não do Riot, porque ele me marcou, acredito que mais, e eu sinto que a gente não fala o suficiente dele. Então vamos passar aqui pelas temáticas e vamos falar sobre tudo sobre esse álbum. Vamos lá, então, pra resenha. O All We Know Is Falling foi lançado no dia 26 de julho de 2005 e ele é basicamente um álbum de pop punk, emo e pop rock. A gente nota já no início que o álbum já começa com um ritmo aceleradíssimo com a primeira música, que é a auto-intitulada All We Know, e a música é sobre o divórcio dos pais da Hayley, né? Quando você tá observando as coisas ruindo em volta de você e caindo aos pedaços e você não pode fazer nada. É uma faixa que demonstra bastante impotência, mas também bastante revolta, bastante raiva. E o que choca aqui é que essa faixa definitivamente não parece ter sido feita por jovens de 14 a 17 anos, que era a idade dos membros do Paramore na época. Tudo aqui soa bem, tá tudo sujo, mas tudo muito bem executado. E a voz da Hayley tá incrível já desde essa etapa aqui, né? Ela aborda o assunto de uma forma bem adolescente, com bastante raiva, e essa é a marca principal. A segunda faixa já é Pressure, que é a primeira faixa que eu ouvi na minha vida do Paramore. Eu lembro de jogar The Sims 2 no PlayStation 2 e essa música tava em uma das estações de rádio lá, a Hayley cantando em Simlish. É uma faixa que me marcou demais. E é uma faixa, essa é a primeira faixa do álbum sobre a saída do Jeremy Davis, que é o ex-baixista do Paramore na época, né? Ele foi ex-baixista do Paramore nessa época e depois ele voltou pra banda e depois ele foi meio que expulso em 2015, mais ou menos, né? Então ele de novo é ex-baixista da banda. É uma faixa carregada de ressentimento e raiva, falando sobre a pressão, tipo assim, sentir a pressão de sentir um fim de algo se aproximando de você, você vendo que vai dar bosta, e é basicamente essa a energia da música. Emergency tem um dos melhores refrões já escritos na história da música, e se você discorda, lava os ouvidos. É mais uma música sobre o divórcio dos pais da Hayley, né, e como isso impactou ela. É sobre parar de acreditar no amor, porque você viu já o amor morrendo tantas vezes que... Seguindo aqui, Brighter definitivamente não parece ter sido escrita por pessoas dessa idade, né? Uma faixa com uma melodia extremamente dinâmica. A primeira faixa que destoa um pouquinho das outras, né? Não bem diferente, que tá dentro do estilo, mas ela não soa como se parte ali das primeiras faixas do álbum. É sobre uma sensação de você ver alguém que prometeu que ia ficar indo embora. E aqui a gente já tem um pouco mais de complexidade e profundidade. Eu considero essa uma das melhores faixas do álbum. E aqui o Zac Farrell, ele arrasa demais na bateria. Na época eu acho que ele tinha 14 anos e ele toca mais do que gente que tinha 3 vezes a idade dele na época. O Zac sempre descendo a lenha na batera. Here We Go Again é um clássico. Provavelmente, se você não ouviu esse álbum, você mesmo assim deve ter ouvido Here We Go Again. É uma outra faixa sobre o Jeremy Davis, só que aqui é uma faixa sobre estar de saco cheio de ter que passar pela mesma situação de novo. Saco cheio de ter que vivenciar mesmos sentimentos mais uma vez. Saco cheio de, mais uma vez, precisar ver alguém indo embora. E, enfim, tudo que isso acarreta pra saúde mental. Nela, a estamina pega a gente de novo, porque ela é uma faixa que não diminui o ritmo nem um segundo até o final. E a gente consegue listar pelo menos umas 10 músicas da história aí do emo que são inspiradas nessa. Aqui a gente tem uma mixagem bem suja, algumas coisas embolam.
eu vou passar o pano porque eram pessoas de 14, 15 anos de idade que tinham uma visão muito clara do conceito do álbum, mas que não tinham ainda essa profundidade sonora, então não dá pra cobrar isso deles, e eles não estavam buscando essa perfeição, eles estavam buscando dizer o que eles queriam dizer. Never Let This Go é a única faixa desse álbum que toda vez que eu lembro dela, eu juro que ela é do Riot, porque ela soa, eu acho que é a única faixa do álbum, né, apesar de Brighter ser aquela quebra de expectativa depois das primeiras músicas, Never Let This Go é a única faixa que soa Riot. Ela tem o solinho ali no meio, o uso do tom das guitarras, né, é mais pro agudão, e ela é uma faixa com uma letra sobre, tipo, eu sei que você mudou, mas eu não sei se eu gosto dessa versão sua. E é uma das faixas mais difíceis de cantar do álbum, e com, tipo, 16 anos de idade a Hayley canta como se não fosse nada, é impressionante. A próxima faixa é Wow, e me desculpem, é a que eu menos gosto. Ela é de novo sobre o Jeremy Davis, mas ela tem bastante melancolia, ela tem um refrão chiclete, ela tem umas guitarras que eu acho que estão com pedal de fuzz ali, representa muito o estilo, mas tudo bem ela não ser perfeita, até porque precisa criar espaço para Conspiracy, que vem logo em seguida, e é de longe a melhor faixa desse álbum. Conspiracy me arrepia inteiro até hoje. E Conspiracy é assustadora. Conspiracy é a faixa mais densa do álbum. Ela é sobre se sentir sozinho do lado de alguém e se sentir preso numa rede de manipulações que essa pessoa monta pra você, uma rede de conspirações que essa pessoa monta pra você e que te deixa extremamente inseguro. Então é um tema que a gente consegue experienciar e a gente consegue debater, inclusive depois da vida adulta, né? É fácil demais chorar com Conspiracy. A ponte e o último refrão dela são, de longe, também a minha parte favorita do álbum. Depois de Conspiracy, a gente tem Franklin. Franklin é uma música sobre a cidade deles, né? Sobre onde eles nasceram e como eles se sentiam deslocados de lá, e ao mesmo tempo como eles não reconhecem a cidade depois de ter saído dela e voltado para ela novamente. É como se fosse uma faixa sobre um desabafo, sobre uma desconexão com o lugar de onde você veio, mas ao mesmo tempo não necessariamente renegando. Por mais que eu não me identifique necessariamente com isso, essa faixa é uma das faixas que dá vontade de gritar, de cantar a plenos pulmões. É mais lenta que as outras do álbum, mas igualmente intensa. E por fim, a gente tem My Heart, que é a última faixa do álbum, que também já flerta ali com outros estilos, eu diria com pós-hardcore, tem screamo, tem tudo o que precisa. E é uma faixa sobre o senso de comunidade, mas não de uma maneira tão positiva. É uma faixa que, inclusive, beira a dependência emocional, e ela trabalha perfeitamente como a última faixa do álbum, porque esse álbum, se ele tivesse uma ou duas faixas a mais, ele provavelmente ia soar como um álbum cansativo. Mas ele termina exatamente onde precisa terminar, porque My Heart deixa aquele gostinho de quero mais. Por mais que eu goste mais desse álbum do que de Riot, eu não acho que ele é um álbum que transmite pra gente o que o Paramore é exatamente. É um álbum que ele soa um pouco confuso às vezes por causa da mixagem, né? E porque não teve tanto investimento. É o primeiro álbum de uma banda de crianças, basicamente. No Riot eles já soam com a idade que eles têm, as melodias e o peso condiz muito com as letras, com o que está sendo falado, e eu sinto que essa sinergia não acontece com tanta força aqui, mas é um álbum que me marcou demais. Vamos analisar aqui os 6, né? Música, letra, interpretação, né? Que é performance, emoção, coesão do trabalho, produção e, por fim, legado, né? Pra música, como eu disse, não é o melhor que o Paramore tem a oferecer. A gente já viu eles fazendo muito melhor. Obviamente eles eram crianças, eles eram adolescentes, então Hayley e Zach se destacam muito durante o álbum inteiro, porém o resto da banda tá meio que muito parecido, salvo uma ou duas exceções ali no decorrer do álbum. No entanto, letras é um talento nato da Hayley. A Hayley nasceu para escrever músicas, a gente sabe que ela escreve a maioria das letras do Paramore, e aqui a gente já via esse talento. Ela é uma das melhores cantoras da geração dela, se não a melhor do rock, mas as letras também não ficam muito para trás. Ela é uma compositora
do cara. Interpretação aqui, emoção e tudo mais. Faltou um pouquinho ali, né, dessa adaptação que eu falei da letra com a melodia e de casar um pouco dessa jovialidade que eles tinham na época, de não se levar tão a sério, por mais que eu entenda que os temas que são tratados aqui sejam bem densos, né, a saída de um membro e divórcio dos pais. Coesão do trabalho. Esse é o ponto mais forte do álbum, ele soa coeso, ele tem um tema muito claro, né, um sofá, é um álbum sobre perdas, né, tudo que a gente conhece tá caindo aos pedaços, é basicamente o título do álbum em português. A capa é um sofá vermelho com uma sombra, simbolizando Jeremy Davis indo embora. Então a gente vê esse tema pelo álbum inteiro de uma forma muito bem amarrada. A produção aqui não teve experimentação, não teve muita... até os produtores eu sinto que não se deixaram explorar mais o universo que o álbum tinha para trazer. Eu sinto que dava para eles terem explorado um pouco mais. Eu adoraria uma versão remasterizada desse álbum, inclusive fica a dica, Paramore, para versão de 20 anos remasterizada. Legado, acho que todo mundo sabe, Riot e Brand New Eyes foram dois dos álbuns que mais marcaram a cena e que mais formaram pessoas e que mais representam o emo na história, talvez. E esse aqui não é o caso, né? Ele foi um álbum certificado 10 anos depois, né, com um disco de ouro. É um álbum que ficou conhecido depois que o Riot explodiu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês estão aqui, eu sei que vocês são emo e que vocês gostam desse som, então convido vocês para conhecerem a Power Supply. Paramore é uma das inspirações pro nosso som, então acho que vocês vão curtir bastante. E digam aí quais outras resenhas vocês querem ver, o que vocês querem ver aqui no canal. Tem algum álbum novo que vocês querem que eu resenhe? Tem algum álbum antigo que vocês querem ver aqui, que talvez eu ainda não esteja na minha listinha? Quero ouvir vocês e eu quero saber o que vocês acham do All We Know Is Falling e do que eu trouxe dessa perspectiva desse álbum. Foi ótimo ter vocês aqui de novo e a gente se vê na próxima. Tchau!